Olá, gente linda! Vamos tomar café com nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 21 de maio. E o texto diz assim: Ele está chamando por você. Deus está chamando por você. No livro de 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 10, o texto diz assim: O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Vamos tomar café? Aqui diz assim: Deus está falando conosco de diversas maneiras, e ouvi-lo é uma decisão pessoal. Quando decidimos por isso, passamos a viver uma novidade de vida, né? Uma nova realidade. Existem artigos que falam a respeito do impacto da voz paterna para o bebê. É interessante saber o quanto a prática de conversar com a criança, ainda no ventre, é estimulante e influencia a vida dela após o nascimento. No texto de hoje, o pequeno Samuel não soube reconhecer que o próprio Deus o estava chamando, mas nas primeiras tentativas, Samuel não compreendia o que estava ocorrendo, pois aquela foi a primeira vez que ele teve uma experiência. Àquela altura, o sacerdote Eli já era idoso e disse-lhe para responder da seguinte forma ao ser chamado por Deus: Fala, pois o teu servo está ouvindo. A partir daí, o diálogo entre Samuel e Deus Pai passou a acontecer. Oh, glórias, né? Aprendo que Deus quer se relacionar intimamente conosco, de modo que possamos reconhecer a sua voz, independentemente do lugar em que estejamos ou do barulho à nossa volta. Amém. Como um pai que busca ter intimidade com seu filho para aconselhar e cuidar, assim é Deus conosco. Olha que honra, hein? Quando o meu filho era criança, brincávamos de esconde-esconde, em uma simples brincadeira, mas que contribuía para que eu fosse ainda mais próximo dele. Você tem ouvido a voz de Deus? Quando Ele o chama, você o reconhece? Deus não está interessado apenas em assistir você, mas em se relacionar intimamente. Portanto, evite distrações que têm tentado impedir de viver uma vida de intimidade e prepare-se para ser surpreendido pela voz de Deus Pai. Uma frase do autor diz assim: decida ouvir a voz de Deus e, se preciso, mude a rota. O devocional 142, a leitura bíblica é Salmos 62 e a palavra-chave é ouça. Que nós possamos ouvir a voz do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele está sempre nos chamando. Ele está sempre nos chamando para nós termos uma intimidade com Ele, para nós ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua direção, porque Deus tem muitas coisas boas para a nossa vida. Nós só precisamos ouvi-lo atentamente. Amém? Que nós possamos... Vamos então ler, abra comigo a sua Bíblia, no Salmos 62, para a gente poder estudar mais um pouquinho a palavra de Deus. Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia, Salmo 62, a palavra de Deus diz assim: exortação à confiança. Então, que nós possamos confiar no nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, né? Vamos acordar todos os dias de manhã, orar, pedir sabedoria a Deus, para que Ele possa conduzir os nossos passos, né? De conduzir a nossa mente, o nosso coração, o nosso falar, o nosso agir, para que a gente possa fazer as coisas conforme a vontade dEle. E quando a gente faz as coisas conforme a vontade de Deus, a nossa vida ela vai tomando um rumo, ela vai entrando no prumo, as coisas vão tudo entrando em ordem. Vamos lá? Ó, Salmo 62, o texto diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, e dele vem a minha salvação. Isso é o rei Davi falando, tá? Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu refúgio, não serei muito abalado. Glória a Deus. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribares, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair, né? Tá falando dos inimigos, né? Só pensam em derribá-lo, da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem, né? Os inimigos eram ferozes, né? E até hoje são, né? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade,
ou de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confies naquele que extorquis, nem nos vanglories na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o seu coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, né? 2 vezes ouve isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Então aqui Davi está falando, né, que os inimigos se levantavam contra ele, tentando derrubá-lo, tentando denegrir a sua honra, mas que ele confia em Deus. E ele foi aconselhar o povo, né, para o povo confiar em Deus, porque Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa salvação, e de Deus vem tudo aquilo que precisamos, né? Então que nós possamos confiar, porque Deus é o nosso Pai amado, um Deus que tem milagres, prodígios e maravilhas para a nossa vida, e nós temos que confiar nele, somente nele. Todas as vezes que você passar por alguma situação difícil, eu sei que a primeira ideia que nós temos é correr para o primeiro amigo, ou, né, para uma amiga, um amigo, ou algum parente para pedir um conselho, mas corra para Deus. Todas as vezes que acontecer algo difícil na tua vida, alguma situação difícil, em qualquer área que seja, na área familiar, na área sentimental, na área profissional e financeira, ou alguma situação de causa na justiça, ou alguma situação de injustiça, né, através de falsos amigos, como eu sempre falo aqui, né, pessoas que se levantam contra você, pessoas que às vezes você pensava que era seu amigo e de repente se levanta contra você, e você corre para Deus em primeiro lugar. Corre para Ele, ore, converse com Ele, leia a Bíblia, espere Deus responder. E aí, se você realmente tiver um amigo muito íntimo, né, uma amiga muito próxima, que você sabe que você pode confiar, amigo de anos, que nem eu tenho amigas de 40 anos, né, 45 anos de amizade, 30 anos, 25 anos. Então, assim, são pessoas que sempre estão ali quando eu preciso conversar. Então, se você tiver alguém assim que você pode confiar, amém, mas vá depois. Primeiro você vai para Deus e depois você vai conversar com um amigo, uma amiga, com o seu cônjuge também, que é muito importante ter esta confiança, né? E é isso. Mas dependa primeiramente de Deus, porque Ele que vai te dar o melhor conselho, Deus vai te dar a melhor direção e Deus é que vai te orientar para a melhor decisão para você tomar nessa situação. E de repente, se você precisar de um milagre, só Deus pode fazer um milagre naquela situação da tua vida. Amém? Nós, como amigos, podemos ajudar uns aos outros. Como irmãos, amigos, parentes, podemos ajudar uns aos outros. Mas Deus é que pode resolver todas as nossas situações, amém? Então, creia e confie em Deus, Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus projetos e que você dependa dEle, porque Ele é o nosso Deus e Pai e só Ele pode nos ajudar e nos abençoar. Creia e confie.